Sejam bem-vindos ao ConstruiCast. O episódio de hoje é um oferecimento produtora Infinity Plus. Patologias em fachadas é o tema do episódio de hoje. Para falar sobre o assunto, eu recebo o especialista Renato Saad, que é engenheiro civil. Renato, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu já vou pedir para você se apresentar e falar um pouco da sua trajetória até chegar na especialidade de fachadas. Bom, muito obrigado, Paulo. Agradeço também a Mayara, que nos indicou aqui. Um abraço para você, Mayara. A Mayara é aluna nossa lá no Mackenzie, está fazendo especialização em excelências construtivas e anomalias. É um curso de pós-graduação e ela é uma das alunas nossas lá, né? Mas eu agradeço pelo convite e vou falar um pouquinho do meu trabalho. Eu comecei em 90 fazendo estágio nos laboratórios da Falcão Bauer. Na época, o pai, o Alfredo, ainda era vivo, né? E junto com ele tinha uma sócia, a professora Maria Noronha. Ela sai, cria o escritório dela e eu estou nessa transição e eu fico com ela, um período de férias, entre 1990 para 91, estava no terceiro para o quarto ano de faculdade de engenharia civil. E ali eu vi a patologia. Ela foi uma das primeiras patologistas, mulheres, né, do Brasil. A primeira engenheira civil formada pelo Mackenzie em 1955. E aí tinha um conhecimento muito grande, né? E ela transmitiu para mim alguns outros colegas, que hoje a maioria está no mercado aí nessa área de patologia, essa paixão, né, por essa área da patologia, e eu vou enveredar minha vida toda sempre seguindo esse caminho, né? Então, em 97, 95 para 97, eu inicio uma pós-graduação na USP, mestrado, focado nessa área de patologia, mas devido a situações profissionais e financeiras, né, na época, não consegui continuar. Eu tranco, eu concluo os créditos e não finalizo. Achei também que estava muito teórico. Eu sou um cara que gosta, eu gosto da teoria, mas eu gosto dela aplicada. Então eu estou no mercado e sempre na academia, buscando informação ou fazendo a ponte. Olha, a academia não funcionou isso aqui, isso não funciona. Volta para a academia, estuda de novo, vem para o mercado. Em 2003 eu volto para o mestrado, agora no IPT. É o mestrado profissionalizante, também ele é estrito sensu, você tem o título de mestre, né? É uma dica que eu deixo aí para os colegas que trabalham. Tem a área de planejamento, de informática e tem uma área lá de arquitetura que eu não vou lembrar agora o tema, eu acho que é ligado a cidades, desenvolvimento. Essa parte mais de urbanização. Urbanismo, exatamente. E é noturno, só que é pago, né? Mas todos os pesquisadores são doutores lá do IPT que dão aula para nós, alguns professores da própria Poli e professores convidados de outras universidades. Ou seja, você tem a vivência do IPT, a prática deles com a teoria. E aquilo é o que eu amava e amo até hoje, né? Então fiz o mestrado lá, em 2005 finalizo, e agora eu voltei para o doutorado. Eu estou no Mackenzie, sou professor lá nessa área de pós-graduação, de engenharia civil, mas fazendo o doutorado em engenharia de materiais. Então, você comentou antes aqui, eu estava conversando sobre inovações tecnológicas, eu gosto muito dessa área, e o Mackenzie ele é forte em nanotecnologia, na área de materiais. Então, tem um infinito, assim, não é infinito, mas vamos dizer que a construção civil tem muito material inovador que nós não vemos ainda, como engenheiros civis. Não, né? Inclusive, ao longo do nosso bate-papo, eu vou trazer aí alguns pontos para falarmos, de fato, de material, né? Da importância de material. Perfeito. E como a tecnologia também está aí para ser usada como meio, né? Enfim. Isso, é um meio até para diminuir patologia, aumentar a durabilidade, que na realidade a patologia ela vai interferir na durabilidade do teu empreendimento. Bom, nesse período todo, nos anos 1998, logo que eu saí do primeiro mestrado, eu montei um escritório com um colega, e esse colega, a gente monta um escritório para ir nos caminhos da professora Maria Noronha, ou seja, prestar consultoria ao mercado, mas o mercado residencial, não o industrial e nem o comercial. Na época era o residencial, porque nós enxergávamos a pessoa do síndico como uma pessoa leiga e que tem 50% ou 60% da sua edificação é fator humano, mas os outros 40% ou 50%
é construção. Então você tem bomba, você tem reservatório, você tem elevador, você tem a fachada, você tem os pisos, as piscinas, tudo, né? E que ele não entende, ele deixa na mão de uma administradora que normalmente contrata pelo mais barato. Isso, e como é que a gente caiu nesse mercado? Foi um acaso, né? A gente querendo trabalhar com essa área e dois clientes nossos, assim, amigos nossos pessoais, eram síndicos em dois empreendimentos diferentes. Um tinha acabado de reformar a fachada e a fachada trincou inteirinha. E quando nós fomos analisar, um problema estrutural. Tivemos que fazer reforço, desenhar um reforço. Tal. E o outro é uma piscina que não lembro como é que esse chegou em nós. Eu acho que era a síndica era amiga do meu ex-sócio. E ela esvaziou a piscina para poder fazer uma limpeza, e a piscina, de repente, apareceu uma trinca, e conforme eles foram enchendo de água, aquela trinca foi crescendo no fundo da laje. Opa, chama o especialista. E aí nós fomos analisar e vimos que faltava espessura. A construtora, quando fez, a laje devia ter 20 centímetros de espessura e só tinha 15. E com isso o concreto começou a entrar a influência, que a gente chama, né? Na hora que começou a aumentar enquanto ele estava lá, 30 anos ali estabilizado. Na hora que abaixou, ele abriu a trinca, ele entrou em estado limite último, e se enchesse, ele realmente vinha pro... Ele era teto de garagem, né? E aí era um problema que poderia ser evitado se tivesse trabalhado isso lá na hora, no momento da construção. No momento da construção. Isso é fato, né? A gente chama de lei de Sitter, né? A lei de Sitter é uma lei que mostra que quanto antes você fizer você se preocupar, o planejamento, se você pensar no planejamento, papel inicial, projeto, tem custo 1. Se você deixar para resolver na obra, durante a execução, aumenta a forma, muda a armadura, aumenta o pé direito, diminui, cria um detalhe aqui que não estava previsto em projeto, você já tem um fator 5 vezes mais caro do que o papel. Se você deixar na manutenção preventiva, 5 vezes os 5, então já estamos falando em 25 vezes 25 mais. vezes mais. E se você deixa para o corretivo, é 5 vezes o 25, ou seja, 125 vezes mais o original. Essa lei é fantástica, lei de Sitter ou lei dos 5. Ou seja, nunca deixe para fazer amanhã o que hoje você pode fazer por 5 vezes menos, Sim. Né, Paulo? Não, é aquela coisa, né? A gente brinca Tem com isso. pressa... Faça direito. Faça direito. Né? E só para a gente. Mas o planejamento. E para a gente introduzir um pouquinho o nosso bate-papo, o que são patologias de fachadas? Né? O que eu posso considerar patologias? Tá, em 2015, então eu fui convidado, foi ali que eu começo a dar aula, né? Fui convidado a dar cursos de pós-graduação em revestimentos. Né? Um colega nosso deixou, aposentou e me indicou. Nisso eu, até então, era um engenheiro mais generalista, patologista, e o patologista é aquele que mexe com as doenças, né? Fazendo uma associação com a medicina. A gente tem o problema assim como o corpo envelhece, né? E tem seus problemas, e muitas vezes você precisa de um patologista na medicina para analisar algumas enfermidades que não estão no protocolo do dia a dia. Então é um especialista que pega as trincas, as infiltrações, as deformações estruturais, as falhas executivas. Você pode ter falha de planejamento, projeto, falha executiva, falha no material, né? Por isso hoje eu estou enveredando pela área de materiais. Mas você só quer pegar a falha? Não, a gente quer evitar a falha. Mas também tem o cara que vai mexer só com... A falha já aconteceu e é um CSI, né? Eu brinco. Que a gente vai lá investigar as causas. Né? Você tem falhas devidas à falta ou manutenções inadequadas, né? E podendo até gerar acidentes fatais em algumas manutenções inadequadas ou falta de manutenções. E tem outras falhas devido à própria situação de mudança que nós estamos vivendo. Né, Paulo? A mudança climática. Eu ia te perguntar essa questão essa mudança climática. Né? Então você chama de outros. Né? Se você fizer um gráfico ali, você vai ver que os outros estão aumentando. Eu fiz um estudo, eu peguei um estudo do professor Paulo Helene, que é um especialista patologista também. Esse estudo é de 87 e fiz em 2014 um estudo muito semelhante que ele fez dentro do nosso escritório, só com projeto de recuperação. E nós vimos um aumento de 3% para 6% nessas questões dos outros, ou seja,
vento, terremoto, maremoto ou problemas de solo, né, com lençol freáticos, mudanças climáticos que não dependem de nós e que nossa edificação não é calculada para esses eventos, a gente chama de eventos às vezes centenários ou milenários. Nós vamos ter aqui 2 dias ventos na ordem de 100 km por hora. Nossas edificações aqui em São Paulo são calculadas na ordem de 70. Então, lá em Santos, 120 km por hora, ou seja, nós vamos sofrer. Mas se eu calculasse por 120 e 100, meus edifícios seriam tão robustos e caros que seriam inviáveis. Então, são eventos que vão acontecer, mas estão acontecendo muito rápido nos últimos anos, né, Paulo? A gente tem sentido isso. Né? Eu vou trazer aqui algumas questões, inclusive, depois sobre materiais, mas antes eu tenho uma pergunta que é: quais são os tipos de patologias mais comuns que afetam as edificações? Né? E, inclusive, eu queria que você falasse, quando falou de edificação, eu separo, por exemplo, de uma residência e de um prédio. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Perfeito. Dentro dessa pergunta. Certo. Quando eu comentei que a gente fez do predial, hoje o meu leque aumentou, né? A gente já atende construtoras, né? Antes o construtor não quer, né? Ele não quer ter patologia porque para ele é um passivo. Mas às vezes acontece, mesmo ele fazendo tudo corretamente ali, chegou um material que ele não ensaiou e confiou muito no fabricante, ou ele confiou na mão de obra dele, ou então essa mão de obra... Fica aqui, então, o nosso recado à mão de obra. Não é que a mão de obra está errada. Primeiro, a gente está perdendo aquela mão de obra especializada. Né? Os anos o filho do mestre ou neto do mestre não quer ser mais mestre. Ele vai para outras áreas. É evolução. Né? Isso aconteceu nos países desenvolvidos. A industrialização vem substituindo essa mão de obra. Então, a gente perdeu um pouco o especialista. Então a gente tem que treinar essa pessoa. Mas aquele que está há 30 anos fazendo da mesma forma, os materiais mudaram, as técnicas de aplicação mudaram. Então vale aí um alerta, né? Para que a gente sempre mas eu faço isso há 30 anos, perfeito. Vamos treinar, vamos atualizar. Então há uma atualização, as normas se atualizam, né? Nós nos atualizamos, eu já estou num doutorado. Não esperava nessa idade minha aqui, né? Mas sempre foi um sonho, apareceu oportunidade. E quando a gente vai estudar, a gente vê quanto a gente não sabe, né? Quanto a gente pode aprender mais. Então, falando em quais são mais comuns, se eu falar em fachada, que eu estou muito focado em fachada, eu tenho as trincas, eu tenho as argamassas retraindo demais, fissurando. Então, eu tenho falhas de conceito. Nossos prédios hoje estão muito altos, muito esbeltos, muito deformáveis. E nossos revestimentos continuam ainda muito rígidos. E com essa subida muito rápida dos edifícios, eu tenho perdas de prumo. Então, eu estou voltando a situações assim, Paulo. Eu tenho concretos muito resistentes, permitindo essa subida. Eu tenho perda de prumo e tenho deformação. E tudo isso impacta no meu revestimento. No revestimento cerâmico. Se você observar aqui em São Paulo, nós não temos mais edifícios com revestimento cerâmico. Né? O mercado criou um medo do revestimento cerâmico. É impossível, mão de obra não sabe mais assentar. Mas nós temos técnicas para isso, nós temos engenharia para isso. Então não vou fazer mais cerâmica, eu vou fazer só emboço, reboco e textura. Aí as texturas estão fissurando. Professor, antes de você continuar, eu queria trazer uma pergunta. Nessa questão que você fala dessa mudança, da evolução dos materiais e falta de treinamento, muitas vezes, das pessoas que estão ali aplicando. Perfeito. Eu entendo que existe, de fato, sim, uma resistência por parte do material, só que, ao mesmo tempo, eu sinto, tá? Eu estou falando Paulo, tá? Que há uma resistência por parte da indústria na questão de investimento nessas mãos de obras, porque tudo bem, eu tenho aquele cara, eu estou fazendo aquilo há 30 anos. Mas se eu tiver uma comunicação eficiente dentro da minha empresa, se eu invisto, por exemplo, numa área de RH, se eu invisto, por exemplo, numa área que vai trazer, sei lá, benefício para os dois lados. Se eu tenho uma qualidade de comunicação, será que eu não consigo trazer, de fato, uma construção com a mão de obra ali mais a contento, tendo em vista que eu tenho, de fato, uma evolução, sim,
de tecnologia, de materiais. Será que não está faltando um pouco disso? De comunicação ali, investimento nas pessoas, eu diria? Sim. Falta investimento nas pessoas. E eu sinto que a própria você falou do material. As indústrias, na hora que elas criam esses processos de materiais novos, elas vêm trazer essa informação. Eu tenho acompanhado muitas empresas... E aí, mas como que chega essa informação? Treinamento. Eles chamam treinamento, só que é caro. Ah, mas é caro. Aí você não treina a construtora, você treina aplicadores. Esses aplicadores têm uma certa conexão com aquela indústria. Então, ele só vai atuar na hora que a indústria conseguir vender o produto ali. Aí, quando às vezes dá aquele boom, né, de venda daquele produto, mas ninguém se interessou em aprender. Aí como é que você usa? Cerâmica não dá mais, vamos usar a textura. A textura está fissurando, agora eu vou usar EPS colado, que é o WAFES, né? Sim. EPS colado direto na alvenaria. E quem faz isso? Tem 2, 3 empresas, 4 empresas no Brasil inteiro. Aí dá aquele boom porque um consultor fala com o outro, eles falam mesmo. Sim. Né? Outro dia eu me meti a fazer chapisco colante na obra, todas as consultoras ficaram sabendo, deu problema, né? E todas as consultoras já sabiam, você inventou de fazer chapisco, você é louco. Falei, cara, não tem loucura nenhuma. Eu tenho um concreto muito resistente, fechado, eu preciso turbinar meu chapisco. Eu pego uma areia fina, eu pego um adesivo acrílico e fiz um chapisco, colante. Qual o problema? E você cria essa flexibilidade ali. Aí até quem me perguntou foi o gerente de compras de uma consultora grande. Ele falou, mas você é louco. Eu falei, não. Desde que a mão de obra soubesse utilizar, e nós treinamos a mão de obra, mas ninguém fiscalizou. Então é outro problema. Não adianta você só treinar, você tem que fiscalizar. Você tem que acompanhar. Eu escutei de um colega nosso que eles pagaram, de uma grande consultora que teve problema muito sério, descolamento cerâmico interno, assim, coisa de mais de 100 mil metros quadrados de descolamento cerâmico interno, e ele pagou para a mão de obra fazer dupla colagem. Diz que enquanto o engenheiro estava lá, o pessoal, dupla colagem, né? Passa, cola no piso, cola na cerâmica e tal. O engenheiro virava as costas, os caras só de um lado, só no piso. Então, fiscalização é importante, treinamento é importante, investir em mão de obra é importante, mas eu ouço das consultoras assim, não adianta investir em mão de obra, porque amanhã ele quer mais, lógico, ele se especializou, e ele vai procurar outra consultora. Eu invisto nele aqui para ele sair ali. Eu acho que é uma questão, eu não sei se isso é 100% verdade, mas eu ouvi consultoras falarem para mim, sabe, Paulo? Não temos interesse em treinamento da nossa mão de obra. E consultoras assim, que eu já estou há alguns anos trabalhando com eles, então eu já mapeei as principais patologias, eu saberia como resolver na planta e no processo. Não, eles esperam dar o problema, parece que aposta, né? Bom, vamos lá, vamos fazer. Se der o problema, eu chamo o Renato resolve. Ou então, pelo menos, que dê esse problema fora da garantia. Fora do... mas muitos desses problemas, Paulo, vão ser considerados vícios ocultos, né? E não tem data. Infelizmente. Essa questão de investir... Não é só falta de manutenção. Né? Investir em treinamento geralmente, realmente gera custo, né? Mas, assim, faz parte do processo. Só que se eu tenho essas aplicações... Por exemplo, você tem ali aquilo documentado. Quando você tira aquela informação aqui... Tudo bem, você tem um aplicador ali que ele sabe fazer, documenta aquilo. Deixa documentado. Em uma situação, sei lá, você contrata lá mais 5 pessoas, você como construtor, você consegue treinar aquelas 5 pessoas porque você tem aquilo documentado. Sim. Faz sentido? Faz sentido. O negócio é que essas nossas grandes obras aí não tem 5 pessoas, né? Sim. Você tem 30, 40 pessoas, às vezes, numa frente fachada. E como é que se controla isso? Né? E, Renato, e quais são os sinais, assim, de alerta de patologias? Bom, a patologia, quando ela acontece, ela é gritante, né? Ela entrou água, descolou um revestimento, fissurou, manchou, tem aqueles sais, né, fluorescências, são sinais que a gente enxerga o problema, né? Manchas, fissuras, infiltrações,
deformações excessivas. Tudo isso é visível. O que não é visível aos olhos? Então, a gente teve um caso de descolamento cerâmico no Brasil todo, foram aí 2 milhões mapeados, tá? Sem contar que a gente não consegue mapear o usuário que compra na loja. Isso mapeado em consultoras. E considerando que nem todas as consultoras responderam a essa enquete. Mas nós tivemos 2 bilhões e 600 mil metros quadrados entre 2011 e 2017, que foi o boom, né, aquele boom que a gente sofreu na construção, de descolamento cerâmico interno. Ou seja, a pessoa não está nem numa fachada exposta a vento, chuva, sol, ela está num ambiente confinado ali de 1 metro quadrado, às vezes um banheirinho, e 100% se descolou. Ah, mas foi falha de assentamento. A gente provou que não foi. Era falha do material. Mas até chegar a falha no material, se gastou muita energia e muito tempo e custo, né, financeiro em ensaios laboratoriais muito avançados. Microscopia eletrônica, difração de raio-x, fluorescência de raio-x. Ou seja, a gente teve que ir lá no âmago, né, aquilo que é invisível aos olhos, né, para tentar entender o que está acontecendo. Então, tem patologias que são visíveis, mas tem patologias que não, é falha mão de obra, falha da estrutura, falha do material, e muitas vezes não está na cartilha. Então você precisa aprofundar esse conhecimento. E nesse ponto que você falou agora, dessa questão de dupla colagem, né, quando você está falando de revestimento cerâmico, você consegue, não deu problema, você consegue identificar que aquela situação ela não estava com a dupla colagem? Tudo bem, a indústria especificou que para aquele tamanho de placa teria que ser dupla colagem. Na realidade é a norma, né? Está norma. Está em norma. Não é só a indústria, a norma está lá. Se você não fez, você já está errado. Mas dá para identificar depois, quando dá o problema, você consegue saber que aquele lá... Sim, na hora que ela descola, você vê, né? Se tem os cordões cruzados ou cordões paralelos pela espessura, se sujou a placa, né? Fica aqueles vazios na placa. Então você tem como identificar. Desse caso, sim. Mas existiram, nesse caso específico dos 2 milhões e 600 mil metros quadrados, mesmo fazendo a dupla colagem, porque como é que a gente descobriu que não era um problema da mão de obra? Porque o mesmo funcionário que assentava errado, né? Porque, na realidade, uma coisa é você garantir a dupla colagem, outra coisa é você... Como é que você... Isso não é quantitativo. A dupla colagem é qualitativo, mas se ele colou errado, sem dupla colagem, mas garantiu, a norma fala em 0,3 megapascal no piso ou 0,5 na fachada, é um ensaio de aderência, isso é qualitativo, isso é quantitativo. Quantitativo. Isso eu consigo mensurar. Então, se ele está atendendo, mesmo aplicando errado, né, entre aspas, ele não está seguindo, porque a norma fala das duas coisas, você tem que ter dupla colagem, mas você também tem que ter um ensaio de aderência que você vai medir a resistência com que a placa está assentada ali. Pra você ter uma ideia, uma placa de 20 por 20, são 2 toneladas, né? Ali num ensaio de 0,5 megapascal. Então, o que está acontecendo? Foi só falha de assentamento? O cara, ele assentou uma placa de um igual, uma placa cerâmica, e assentou porcelanato. O porcelanato não soltou nada. Fazendo errado... Sim, novo, sim. entre aspas, né? Do mesmo jeito que ele assentou aquela outra placa. O porcelanato descola, o outro descola. Opa! Aí você vai ver o sistema... você faz um treinamento pessoal, faz dupla colagem, faz tudo bonitinho, daqui a pouco, daqui uns dias, meses, até 1 ano, 2 anos no máximo, soltou de novo. Então, mas quando você está aí falando... você começa a pensar, não pode ser a mão de obra. Mas aí você tem 2 tipos de materiais diferentes. Sim. Né? Você tem uma colagem com uma C2, vamos dizer assim, Sim. e uma C3. E uma C3. Né? Nesse caso fica mais fácil identificar o problema? Então, não fica fácil. Aí que nós tivemos que analisar. Né? O que aconteceu? Mas peraí, a norma fala que para a área interna eu posso usar uma C1, inclusive.
Que, aliás, é consenso de todos os consultores que essa argamassa não deveria nem existir mais. Não, eu ia te perguntar isso agora. Ela você é um absurdo, confia? né? Não confio, lógico. Você construiria... Mesmo com dupla colante, não. Você construiria na sua casa, no seu apartamento com AC1? Não construí como não construí, né? Lá em casa teve porcelanatos, teve cerâmicas e é só AC2 e AC3. Né? Não, e às vezes aquela economia boba, às vezes que pode te levar aí. Mas a norma permite. Então precisa revisão de normas, né? A gente precisa... Você me perguntou se é fácil. Não é fácil, né? Então muitas vezes... Nesse caso aí desses 2.600.000, nosso estudo começou em 2017 e nós terminamos... esse ano é que nós, na justiça, a gente conseguiu provar, né, para o juiz que é a falha do material. A gente está vivendo agora essa mudança louca, essa mudança climática. Como os profissionais, né, os aplicadores ali, podem trabalhar para prevenir possíveis patologias? Porque muitas vezes tudo bem, você tem um tipo de aplicação, imagina, hoje o dia está, sei lá, 20 graus. Aí se no dia que você vai aplicar um tipo de revestimento, sei lá, está 40. Acredito que possa dar problema. Isso pode dar problema. Não possa ser aplicado, né? A argamassa colante, por exemplo, ela tem uma faixa de aplicação, tá? Então, eu não vou lembrar exatamente, mas do momento que você misturou ela, você tem um período ali de 10 a 15 minutos, que chama de... É o tempo de maturação dos polímeros da argamassa colante reagirem. Então você não pode simplesmente jogar água ou pôr ela dentro da água e bater e já aplicar. Você tem que esperar aquela argamassa, porque ela trabalha com polímeros, principalmente AC2 e AC3. Né? Argamassas de tipo 2 e tipo 3, colantes. Né? Então ela precisa que os polímeros reajam. Tá. Na hora que você vai utilizar, ela tem um tempo de pote, que é de 2 a 3 horas, dependendo do tempo. Né? Muitas vezes o funcionário deixa no sol ali enquanto ele está trabalhando, então o tempo é menor. Você tem o tempo em aberto, que é o tempo que você espalhou na parede. Esse tempo é tempo em aberto para sentar. Se ela secar, você bater a mão ali, secou, você pode eliminar, que aquilo já criou um filme, secou e não vai aderir nada. Ela pode até aderir à placa ali na hora por vácuo. Né? Na hora que o funcionário bate e põe ali, ela cria uma ventosa, vamos dizer assim, né? Um efeito ventosa, que adere à placa. Mas ela vai soltar, porque ela não tem aderência química mais. E essas placas nossas de fachada, principalmente os porcelanatos, né, elas são aderência química, né? Então ela precisa que a ponte química seja feita. Tem consultoras que deu 30 graus, não permite a equipe de fachada subir. Não sobe, proibido. Nós estamos vendo aí, as consultoras estão no pique. Né? Com esses dias nós estamos tendo picos de 38, 40 graus. Até chamar atenção, né? Para como trabalhar, então, como fazer a aplicação num dia como, né? Imagina, quase 40 graus. Ou você faz uma proteção, mas é difícil, né? Numa fachada exposto ao tempo, ou você não faz. Ou pega a fachada. Nós tivemos um caso, por exemplo, selantes, né? Os selantes de silicone. A gente aplicou numa fachada, no dia seguinte bolhou tudo, formou bolhas nos selantes, chamamos o fabricante, ele falou, olha, superfície quente, fachada quente. Insolação direta, não pode, porque o selante ele polimeriza por evaporação. Então, na hora que ele está curando, ele está tentando sair os gases. Se seca muito rápido a superfície, os gases ficam presos e formam bolhas. Então, a orientação que foi dada, arranca tudo, né? Não teve jeito, arrancamos tudo. E a orientação foi, aplica de manhã o sol está aqui, aplica do lado oposto. E à tarde inverte. Tem já que a gente tocou nesse ponto de aplicação, né, eu já vi várias situações onde o cara está aplicando ali um revestimento e ele passou numa área muito grande e aquilo secou. O tempo simplesmente, o que ele fez? Ele pegou a brocha,
jogou uma Molhou. água lá, molhou, para conseguir fazer aquela aplicação. Ou então a caixa dele, né, que secou ali, ele vai e joga água e remistura. Isso não pode fazer. Não pode. Tá, então... Argamassas colantes não... Argamassas de reparo, de recuperação. E sabe o que eu percebo, Paulo? Não é maldade do funcionário. É uma coisa que está enraizada. Eu tive um caso de um mestre de recuperação de estruturas. A gente está fazendo recuperação de umas vigas na fachada. O pessoal de recuperação, eu como patologista, eu trabalho com uma mão de obra um pouco mais refinada. É um pessoal que obviamente ganha mais e é treinado de uma forma diferente, porque são materiais especiais, que custam muito caros, né? Então, você vai pagar aí pelo menos 3, 4 vezes mais que se fosse uma argamassa normal ou um concreto normal. Então, ele é treinado e bem treinado para aquilo. Eu cheguei, ele estava pulando do balancinho dele para dentro da varanda do edifício e o sol a pino e o caixote dele ali exposto, né, com argamassa de reparo. Eu falei, mestre, esse material aí, o senhor vai largar aí? O senhor vai aonde agora? Eu vou almoçar. O senhor só volta daqui 1 hora. Assim, e esse material? Não, depois eu volto, jogo um pouco d'água e ele tá bom. Eu falei, não pode, mestre. Ele levou um susto, ele ficou sem graça, ele não sabia o que falar. Não pode? Como não? Aí eu tive que explicar para ele. Olha a embalagem. A embalagem desse fabricante tinha uma gota d'água desse tamanho, que é, fantástico, tá? Continuem assim. Mostrem para o funcionário a quantidade de água que vai para o saco. É aquilo lá, aquela gotona, que muitas vezes está disfarçado num carimbo, num código de barras. Você tem que deixar claro para o funcionário, é tantos litros por saco, ponto. Passou disso, mestre, aqui tem aditivos, tem adições que se você mexer, ele pede resistência. Então, ou o senhor joga fora esse material, o senhor tira do sol e cobre, mas... Quanto tempo tem que o senhor misturou? Tem umas 2 horas. Olha a embalagem, ó. Vida útil do material, 3 horas. Então, provavelmente, na hora que o senhor voltar, o material não está funcionando mais. Já vai então, para descarte. Isso é fiscalização, isso é treinamento, né? A gente tem que ter uma visão diferente, sabe, Paulo? Não podemos deixar na mão de obra. E ela tem que ser treinada, mas também tem que ser fiscalizada. Então, nossa função como engenheiro não é ficar atrás de um computador no ar-condicionado, que é bom, né? O dia inteiro. A gente está lá na frente de obra, acompanhando a equipe. Mas eu não consigo ver tudo, não faz mal, mas estatisticamente, se você... Ele sabe que você vai passar em algum momento ali na obra, ele já está mais atento. Mas se ele sabe que ninguém olha... Se você tem o hábito de passar, a probabilidade dele trabalhar de forma correta é muito maior. Muito maior. Professor, eu queria aproveitar a sua presença aqui. Aquele momento em que ele joga água ali na parede, antes de receber a argamassa, aquilo está correto? Isso é salutar. Tá. Então, porque a superfície muitas vezes está quente, né? Então ele tem que diminuir aquela temperatura superficial e quando ele molha sem saturar, né? Ele não pode encharcar, é só aquela molhada mesmo, para que aquele substrato não absorva a água do teu revestimento que vai em cima, do chapisco, né? do emboço. Tá, então eu vou aproveitar para dar a dica com o Stricast. Como a gente tem uma audiência que a gente atende desde os engenheiros, arquitetos e também os profissionais de obras, os aplicadores. Quando você vai aplicar um revestimento cerâmico, primeiro, você vê a quantidade de água que você vai utilizar naquele saco. Isso. Mexeu, você aguarda o tempo que necessário que está no saco. Fala, pode ser 10 minutos, 15 minutos, enfim. Começou a aplicação, você aplica a água ali onde você vai fazer aquela aplicação. O tipo de revestimento, você tem que verificar se na norma está pedindo se é uma dupla colagem ou não. E, beleza, fez essa aplicação, nunca joga água depois que o material secou. Secou na parede, descarta e começa de novo. Então, A gente recomenda que ele abra no máximo a área equivalente ao braço dele, que é ali ser 1 metro quadrado. E eu tenho um colega que ele brinca que o bom ceramista está com a calça suja. Com a calça suja? Por quê? Porque ele bate o dedo ali para ver se a argamassa ainda está fluida. E limpa na calça, ou limpa na roupa, né? Então ele está sempre batendo o dedo, porque às vezes ele acabou de esticar mesmo um trecho pequeno e o sol incidente, vento, secou, ele bateu ali, não sujou o dedo dele,
Ele descarta. Descarta. Só passa a espátula ali e joga fora. E nós, então a dica agora para a fiscalização, ele está em norma. Está em norma. A gente tem que... Eu não vou lembrar agora as áreas, mas a 13755, que é a norma de projeto e execução de fachadas com revestimento cerâmico, fala que a X metros quadrados, você, como fiscalizador, tem que ir lá, enquanto o rapaz está assentando, pedir para remover 1 a 2 placas. Ele remove aleatoriamente essas placas, você olha o tardós dela, o verso da placa, ela tem que estar toda preenchida de argamassa. Ah, mas não está 100%, está 90%. Então, a norma permite, né, para a fachada até 90%. 90%. Tem falhas... Não, tem... só 20%... Se só 20% está preenchido, não está 90% preenchido, aí você tira mais 2. Se não passou de novo, manda arrancar tudo e refazer. Então, um recado... Enquanto está fresco, hein? Ele nem terminou de assentar ainda. Então, um recado para os meus amigos aplicadores e gestores de obras é ser eficiente e rápido é fazer direito. Fazer direito. Né? Então, o trabalho dá para fazer errado, dá para fazer certo. E dá para fazer certo. É o mesmo trabalho. Então, a eficiência não está na velocidade e sim na qualidade, ou seja, daquilo que está sendo feito. E quais são as técnicas, né, e tecnologias hoje disponíveis para evitar patologias? Nossa, é um universo muito grande, né, Paulo? Você pode pergunta assim, mas na minha aqui. área de revestimentos, a gente tem, então, essa questão dos edifícios muito altos e deformáveis, argamassas flexibilizadas. A gente nem vai chamar de flexíveis, flexibilizados, ou seja, é um aditivo que vai nela para permitir com que ela absorva a deformação da tua estrutura. Isso nas argamassas colantes. Então, já existem, e fica um alerta aqui para o mercado, essas argamassas, elas são classificação europeia, não tem classificação nacional. Então, Mas e com essa mudança climática? Porque então, lá você tem um clima, aqui no Brasil você tem outra. Pois essa é uma questão só de flexibilização. Tá? Ela é uma C2 ou uma C3 com... Você não está mais preocupado com a aderência, então somente mais com a flexibilidade dela. Então tem 2 tipos, S1 e S2. Tá? Essa questão do clima, evitar dias muito quentes na aplicação. Então, esses dias nós estamos passando, a gente não deveria realmente subir na fachada, mesmo molhando o substrato. Você deveria tomar um cuidado, né? Tentar aplicar, vamos assentar na parte mais cedo de manhã, até umas 10 horas, depois pega a face oeste enquanto está fazendo enquanto a leste está nascendo, à tarde você inverte, vem para leste e deixa a oeste, né, que é o poente, que é o sol mais quente. Ou seja, planejamento. Tentar, mas a face norte pega sol o ano inteiro, aí não tem muito o que fazer. Então, deixar essa face, de repente, para climas mais amenos. Mas a gente insiste, né, em fazer, em plena época de chuvas agora, e verão, né, os revestimentos. Então, como é que eu contorno essa patologia que com certeza vai acontecer? É fiscalização. Essa dica que você deu agora é muito importante, né? Se você tem um planejamento, dependendo, o sol está de um lado, você aplica do outro. Vai para o outro, só para você, na parte da tarde, você aplica do outro lado. É bem... às vezes não dá, né? Às vezes o cronograma atrasou ali na fundação, a fachada chegou bem na época do verão. Aí você tem que... algumas técnicas, né, de proteção dos balancins para evitar o sol incidente direto, vento direto, né? A gente já tinha comentado, no litoral, por exemplo, eu tenho a maresia, que vem com vento. E aquilo impregna o teu revestimento. Se você abre um trecho muito grande de revestimento, eu não estou falando só de argamassa colante, você vai chapiscar, vai rebocar. Tivemos vários casos lá em recuperação de fachada, ou seja, a gente removeu tudo, refazendo, em que ali entre prédios formam uma concentração de vento muito alta que vem da praia, né, do mar, e você põe a mão assim, você sentiu um óleo em cima do revestimento, porque é a maresia que está vindo ali. Então, o que nós fizemos? Na lateral, né, então eu estou na fachada aqui, o vento está vindo da minha esquerda. Então nós criamos um anteparo com uma lona para evitar o vento incidente direto. Nossa, tão rápido assim,
Só nesse processo de aplicação eu já posso ter problema Sim. se eu não criar essa proteção? Sim, porque ela cria maresia ali. Aí você assenta a cerâmica. Daqui a uns anos, ou você tem um descolamento, porque criou um óleo que impediu a boa aderência, ou você tem fluorescência, porque esse sal que acumulou ali pode querer sair. Né? Renato, nesse processo de... tudo bem, eu estou construindo um prédio, por exemplo, aqui em São Paulo, e vou construir um prédio no litoral. É a mesma, de repente é o mesmo layout, é o mesmo formato? Não, são diferentes. Né? E o tipo de material que eu vou utilizar lá e a mão de obra ela tem que ser diferente? Como que funciona isso? Né? Como que eu evito? Porque isso patologias no litoral eu entendo que deva ser mais comum, ou não? Olha, nós temos um ambiente de São Paulo muito ácido, né? Nossa chuva ácida. Então você tem formação de ácido sulfúrico, né? H2SO4. Ou seja, o enxofre que está aqui no nosso ambiente, que misturado com a água de chuva, ele é ácido, ele vai comer meu revestimento. Então come rejunte, ataca as pinturas, degrada as placas, os rejuntes entre as placas cerâmicas, as tintas. Tem uma degradação, os selantes das juntas. Para você ter uma ideia, Paulo, lá na Europa, para cidades como São Paulo, altamente industrializadas e poluídas, né, você deveria fazer uma lavagem de manutenção preventiva a cada 8 meses. 8 meses? 8 meses. Isso é norma europeia. Aqui no Brasil, mal você faz há 5, 6 anos aqui em São Paulo. Mas isso não é cultural? É cultural. Por isso que tem que ter o engenheiro de manutenção, tem que ter o acompanhamento das edificações, tem que ter, por parte dos nossos síndicos, existe um movimento, tá? E aí fica a dica para você chamar os síndicos profissionais agora, que está crescendo muito no mercado. E a gente está tentando, como engenheiros, fazer encontro com esses síndicos para mostrar para eles, gente, a importância da manutenção preventiva. Nós temos 2 normas agora, de desempenho e a norma de garantia, que vai, de certa forma, proteger o construtor, porque não é certo também, Paulo, eu chegar em 20 anos sem lavar uma fachada e falar que é responsabilidade do construtor. É a mesma coisa de eu pegar um carro, andar 10 mil quilômetros, 100 mil quilômetros, não trocar o óleo. Não trocar o óleo. Isso está bem enraizado na engenharia mecânica, no teu bem, que é infinitamente mais barato que o teu imóvel, mas no teu imóvel não está. Então, existe um trabalho que o CRES, os CONs, IBAPs, associações de classe, a universidade, nós profissionais, a gente está tentando fazer com inclusive, o mercado. Renato, assim, eu já queria até aproveitar e convidar, de fato, um síndico, porque assim, trazer esse olhar, porque por que o carro a gente faz manutenção? A gente troca óleo, a gente lava. Lava, né? E a casa... toda semana, né? Às vezes, vou colocar uma gasolina aditivada para proteger ali os bicos, enfim... E na casa, no prédio, a gente não tem o hábito de fazer isso. Então, de fato, é muito cultural. E quando você quiser trazer aqui para fazer um bate-papo com a nossa audiência, trazer um síndico e mostrar, ele pode tá aberto aqui, tá? Fica aí a dica. Então, o que a gente tem que pensar? Que há uma mudança climática? Os nossos materiais deveriam estar sendo preparados para essa mudança climática? Sim, Paulo. Eu acho que isso um colega levantou, eu achei engraçado. Eu fui com ele ver um problema de descolamento de piso, e ele virou para os condôminos, ele estava representando a indústria ali, assistência técnica da indústria. Olha, pode ser o efeito estufa. Eu falei, cara, ele está tirando sarro da cara dessas pessoas, né? Depois eu fiquei pensando, não, pode ser. De repente pode ser. De repente a gente tem... Os nossos materiais ainda são modestos em relação ao que está acontecendo no mundo. Né? Nós temos seca lá na Amazônia, temos aqui para o sul as cidades se desfazendo em águas. Né? Santa Catarina, mais da metade dos municípios estavam com níveis altíssimos de água. Ficamos quantos dias sem luz? Numa capital como São Paulo... 3, 4 dias. Tem gente... Minha mãe mora aqui no Ipiranga. Ela, que é quase uma região central, ela ficou 3 dias sem luz, depois voltou a ficar mais um dia sem luz e agora, de ontem para hoje, está sem água. Sabe? São coisas que a gente tem que prestar atenção. Né? Então, você me perguntou, o prédio lá no litoral, a mão de obra tem que estar consciente do efeito maresia,
problema de corrosão das armaduras por causa da maresia, problema de filme que forma em cima dos revestimentos, com sal. Então, a mão de obra não é que ela é diferente. O assentamento, o processo é o mesmo, mas a forma de você se proteger é diferente. É diferente. Durante a aplicação. O sol mais quente, você venta mais. Aqui você tem esse efeito estufa, né? Esse calor que os próprios edifícios emitem, chamado ilhas de calor. Então, isso seca muito rápido, isso transfere energia para a estrutura, que ela dilata mais. O problema não é a dilatação. O problema é a contração, depois que o material volta, né? Renato, quando você fala essa questão que o próprio edifício emite, você se refere à questão, por exemplo, dos edifícios com vidros, onde você tem ali vidros, né? Você tem o sol ali, que ele reflete no vidro e manda calor ali, por exemplo, para um outro prédio, para uma área de outro prédio, seria isso? Sim, você tem radiação, né? Tá. Eu tive um caso assim de uma impermeabilização. Nós trocamos a impermeabilização do cliente e tinha muita infiltração e tal. E fizemos tudo como manda o figurino. Fizemos, inclusive, um colchão de tijolo ali para diminuir a carga térmica na cobertura. Fizemos um piso elevado. Ok. Aí ele reclamou que aumentou a temperatura. Por que vocês puseram um piso vermelho? Porque o original era vermelho, né? Não, mas não deveria estar esquentando. Está muito quente, está absurdamente quente, ficou mais quente. E aí eu fui um dia na casa de um dos moradores ali. Quando eu chego, eu sinto aquele calor batendo no meu rosto, queimando meu rosto, que eu olho para fora, estão construindo um edifício do lado com um espelhado, e o vidro, o calor que ele sentia era da reflexão do vidro do vizinho. Não era da cobertura. Não era da cobertura, então é importante a gente trazer esse olhar externo aí para avaliar. Então, sim, essa mudança do nosso ambiente prejudica. Ô, Renato, e você tem algum case que você consiga compartilhar com a gente, onde a manutenção preventiva, já que a gente entrou nessa questão de manutenção, cultura e etc., trouxe ali benefícios para uma durabilidade maior ali daquela fachada, daquele edifício, enfim? Perfeito. A gente tem isso não está 100% desenvolvido, já apresentamos num congresso, mas eu acredito que a nova norma vai ter essa alteração. Nós estamos mexendo numa norma de argamassa, que é a 13749, de procedimento de revestimento. Diretrizes, né, não é o procedimento executivo, mas é a diretriz de ensaio, de prevenção. E ela vem com um texto novo, que está sendo assim, estudado com vários professores do Brasil inteiro. Chama chuva dirigida. O que é isso? Até nós mesmos, engenheiros, ainda não temos consciência certa do que é. Então, eu vou trazer aqui em primeira mão, né, para vocês. Mais dica com o Stricast, tá vendo? Primeira mão. O que é chuva dirigida? É o efeito da chuva com vento. Porque só a chuva ou só o vento, eles trazem seus problemas, mas quando eu tenho o vento dirigindo a chuva, então cada capital, cada cidade do Brasil vai ter uma posição de incidência maior de chuva dirigida. Isso é calculado, a gente tem que calcular. Pega-se os 10 últimos anos de vento, velocidade de vento, e posição de vento, e os 10 últimos anos de precipitação, e faz-se um cálculo. E você sabe, por exemplo, São Paulo é a face nordeste. Mas a face sul não pega sol, é que é mais úmida. Porque não pega sol, não seca. Mas não quer dizer que a chuva dirigida vem do sul. Entendeu? Ela vem, no caso da cidade de São Paulo, é nordeste. Então, as fachadas nordeste minhas têm mais problemas de infiltração, mais problemas de fissuração, né? De infiltração por fissuração. Infiltração por fissuração. Então, o que eu tenho que fazer? Nessa fachada específica, eu tenho que ter um cuidado maior. Baseado nisso, a gente desenvolveu um sistema de tratamento de fachada por situação de exposição. Olha que interessante. Por que a cada 5, 6 anos eu tenho que fazer uma recuperação geral da minha fachada? Eu vou lavar, vou trocar todas as juntas, eu vou remover o revestimento, vou repintar. E se eu fizesse anualmente prumadas? Porque elas vão se desgastando de forma diferente, Paulo, né? Em função da situação de exposição. Se eu tiver um prédio na frente da fachada nordeste, por exemplo, esse meu prédio aqui está protegido por esse outro.
Então, eu não precisava. Então, esse é um estudo de engenharia, obviamente, em que eu poderia criar um plano de manutenção trianual, né? A gente fez para cada 3 anos, ou até anual, como foi um caso real. Então, esse é o meu case. A gente pegou 4 edifícios ali na região da freguesia do Ó e criamos um plano de manutenção por prumada em função da situação de exposição. Então, você tem prédio se protegendo, você tem ação de vento, chuva e sol. Então, em função desses 3 elementos, né, então proteção, sol, vento, chuva, a gente criou um plano por prumada. Então, o que o prédio fez? Tudo um concreto aparente, né? A gente fez uma obra pesada, inicial, porque nunca tinham feito nada, 10, 12 anos sem nenhuma manutenção. Arrancamos tudo, o verniz, tinha armadura exposta, tratamos tudo aquilo. O prédio está novo, zerado. Ok, agora vamos fazer o plano de manutenção. O que o condomínio fez? Contratou um funcionário. Esse rapaz desce na corda anualmente. Isso já tem quase seus 20 anos que ele faz isso. Você vai lá no prédio hoje, eles nunca mais fizeram recuperação total de fachada, há 20 anos. Ele fica tratando, ele pega o mapinha nosso lá, que a gente criou, ele trata a fachada X do prédio A, fachada Y do prédio B, fachada Z do prédio C, e ele fica lá. Ele lixa e aplica um ademão de verniz. No outro ele lixa, verniz e um selantezinho. No outro ele lava. Ele sabe que ele tem que fazer por prumado. Ele fica nos 4 prédios ali. Qualquer dia do ano, qualquer hora que você chega lá, você acha que o prédio foi pintado naquele dia. É muito interessante, Paulo. É interessante porque você não trata os 4 prédios da mesma situação. Não. Né? Você trata de acordo, lógico, com a prumada, com a situação. Onde que está batendo o vento? Legal, esse vento ele está batendo aqui, mas eu tenho... Esse prédio está protegendo o outro. Então, não faz sentido eu tratar aquele prédio que está protegido da mesma forma que eu trato esse que está exposto. Aí eu pergunto, você acha que a fachada norte é igual à fachada sul? Não. E por que os materiais têm que ser os mesmos? E por que eu tenho que aplicar hidrofugantes, impermeabilizantes iguais na fachada norte em relação à sul? Então, se houvesse esse planejamento, isso começa na arquitetura, começa no planejamento, na construtora, e tem que passar isso para o cliente final, para o usuário. A gente teria uma forma gasta-se muito menos, né, nesse tipo. O prédio está sempre novo. Sabe de onde veio essa ideia? Da Imigrantes, Rodovia dos Imigrantes. Você tem 2 pistas em asfalto e 2 pistas em concreto. Enquanto a de asfalto só passa veículo leve, o de concreto veículo pesado. Né? Só que o tempo de desgaste dos 4 é igual. Porque aqui é pesado e esse aqui é leve. Tá, mas o asfalto ele dura menos que o concreto. Então, enquanto eu faço 2 manutenções no asfalto, no concreto eu faço 1. É mais caro o concreto? Sim, é mais caro, mas eu só faço 1, enquanto no asfalto faço 2. Mas se eu fizesse as 4 asfalto, com certeza eu estaria gastando o dobro do lado do caminhão. Eu estaria fazendo muito mais manutenção e gastando muito mais. Não, é interessante, né? Como a gente traz uma ideia, né, de transporte de rodovia para um empreendimento. Então isso está vindo, a norma não vai ser tão clara assim, como eu estou te dizendo, né? Ela vai falar em chuva dirigida e vai dizer qual é a tua fachada mais preocupante. Mas as outras fachadas merecem atenção. Obviamente esse prédio vai ter que passar agora, depois de 20 anos, num processo geral, né? Chega uma hora que você põe verniz, chega uma hora que você tem que remover tudo aquilo, né? Você não pode pintar de eterno, né? Mas olha quantas manutenções corretivas ele eliminou em 20 anos. Renato, né? Antes de passar para as perguntas da internet, vou fazer uma hoje só, eu queria te fazer uma pergunta. Durante o processo de projeto ali na arquitetura, é importante ter um consultor de patologias em fachadas? Por que eu te pergunto isso? Porque isso, né? Assim... A gente tem um olho, outro olhar, né? Outra visão. Né? Quando você fala em consultoria, geralmente sempre remete muitas vezes a custo e tal. Mas quando a gente incute isso ali, né, no planejamento, é o que a gente está falando aqui o tempo todo. Se você traz
esse olhar já no planejamento, no projeto, você vai evitar aí problemas futuros. Inclusive, que é o caso desse case que você falou, que você fez ali o mapeamento, ó, isso aqui você vai tratar dessa forma, isso aqui dessa, isso aqui de X em X tempo. Isso é possível prever já em projeto. Sim. Como você vê isso, esse trabalho aí, esse é, seu trabalho eu acho salutar, né? Eu acho arquitetura. salutar. Eu acho que deveria existir. Acho uns 6, 7 anos atrás, uma colega apresentou um trabalho num congresso que ela mostrou que eu acho que ela pegou 10 construtoras grandes, fez um trabalho interno, onde dessas 10 só uma fazia projeto de fachada. E todas elas tinham uma parceria com o arquiteto, obviamente, né? Porque primeiro lança-se a beleza da coisa, né? Depois vai se pensar no sistema construtivo. E que 70% dessas construtoras, ou seja, 7 delas, só vão pensar em qual é o sistema final de acabamento durante a obra, em execução. Aí não tem como, né, Paulo? Você cria... Então você criar tem que... um monstrinho aí. Então, uma delas tinha parceria com o arquiteto e com o projetista de fachada. Então esses dois se conversavam, o arquiteto e os 3, né, obviamente. Aí sim, aí realmente você consegue evitar a patologia pensando. Eu tenho um mestre que eu admiro demais, o professor Ércio Tomás, e ele é patologista também. Tem um livro que é um best-seller, chama Trincas em Edificações. Trincas em Edificações. Vamos deixar aqui na transcrição. Da editora Oficina de Textos. É assim, fantástico, né? Ele dá esse tipo de consultoria. Então ele atua dentro das consultoras, como ele é um patologista, para evitar a patologia. Entendeu? Eu atuei algumas vezes, muito pouco. Eu tento convencer meus clientes, mas eles começam bem, mas não terminam bem. Acho que assim, quando você tem mais gente olhando ali, quando você tem mais pessoas trabalhando naquilo, quem sabe a gente não começa a trabalhar essa cultura do brasileiro, né? Enfim, eu vou trazer agora uma pergunta do Rodrigo Leite. Você poderia comentar sobre a ação de agentes em fachadas de edifícios nas regiões litorâneas? Ação de agentes... ação de agentes em... Agentes degradantes, deve ser, né? Isso mesmo. Acho que ele só esqueceu da... Em regiões litorâneas? Litorâneas. Tá, o que eu tenho lá? Maresia, então é cloreto de sódio, cloro, que é terrível para o metal, né? Os metais sofrem, então alumínio... ontem eu descobri que até ar-condicionado, né? Você tem ar-condicionado com filamentos de cobre e de alumínio. De alumínio não dura nada. Então, de alumínio não dura? Não dura, ele forma uma corrosão branca. Então tem que ser de cobre. E aí o de cobre é mais caro, por isso que equipamento de ar-condicionado no litoral é um pouco mais caro mesmo. Descobri de um usuário, né, que mora no litoral. Então as nossas armaduras, a ferragem que está dentro do concreto, ela tem que ter cobrimento. Tem que ter proteção, e esse cobrimento do próprio concreto, ele tem que não pode ter porosidade, permeabilidade, tem que ser um material denso. Então, concretos de altas resistências. Então, é um cuidado que você tem que ter. Outro agente, estruturas muito próximas ao mar. Então, você tem ação de sulfato, tem região de maré, né, que é aquela que sobe e desce. Então, aquilo vai lixiviando a estrutura, permite ataque de sulfato que vem do mar, o cloro que vem do mar. Litoral a gente tem, praticamente chove o ano inteiro, né, nos litorais do Brasil, né? É clima subtropical, né? Eu trabalhei já no litoral de São Paulo e eu tentei fazer uma impermeabilização durante um ano, não conseguia impermeabilizar ali o térreo dos prédios porque choveu o ano inteiro, né? Que loucura! É uma loucura. Tinha até a piscina lá, estava concretada, mas não estava impermeabilizada. Encheu de água e deu um monte de peixinho ali dentro da piscina. Entendi. Então, respondida a pergunta do Rodrigo Leite. E uma dica do Renato para quem está querendo começar uma construção. Enfim, não importa se é residência, prédio, construção no geral. Você quer começar uma construção.
Por que eu estou te perguntando isso, né? Porque eu tenho falado muito aqui da importância de pensar num projeto de impermeabilização. Que você traz ali muitos problemas, inclusive... Você já chamou algum projetista de impermeabilização Já, eu trouxe aqui a Priscila, a gente conversou Priscila Bezerra. sobre Perfeito. impermeabilização. E vou trazer mais gente, porque é uma pauta bem... Se você vai começar, comece certo, né? Então você tem um projeto de arquitetura, onde o arquiteto tem a capacidade de estudar o ambiente. Eu não sou o cara do layout, né? Então eu só sei que o ideal é que meus quartos não fiquem na fachada oeste, né, para pegar o sol da tarde. De preferência norte e leste, para pegar o sol da manhã e o sol que descontamina. Aí você tem detalhes nessa construção, como beirais, pingadeiras, proteções externas que vão evitar patologias, né? A patologia está no acúmulo da água parada ali ou naquela fissura que permite a água passar. Então, esse trabalho é feito em 2 mãos, ou 4 mãos, o arquiteto junto com o teu engenheiro. Ou o teu arquiteto que é capaz de ver essa situação. Isso eu estou falando de uma edificação, uma casa. Num edifício onde você tem essa questão ainda da deformação estrutural, aí você tem que chamar o estrutural, o engenheiro de estruturas, junto com o executor e o arquiteto, e os 3 olharem como é que o teu prédio se comporta. Peguei um caso em que o calculista, não, meu prédio não deforma nada. Cara, é impossível. O teu prédio tem 37 pavimentos, esbelto, com balanços de 1,5 metro em frente ao mar, cara. Lógico que deforma. Mas vai deformar, tal. Aí eu comecei a perguntar, e a fluência do concreto, a deformação lenta? Isso é outra coisa. O calculista. Eu falei, não é outra coisa. Eu tenho que me preocupar daqui a 10 anos, porque aí ele jogou no programa, o programa dele calcula lá a deformação. Hoje, deformação 0. Daqui a 10 anos, dobrou a deformação. Opa, essa mudança, porque a estrutura vai relaxando, vai se deformando com a própria carga, vai sofrendo toda a ação de intempéries. Daqui a 10 anos é outra conversa. Eu falei, cara, mas estão me contratando para não ter esse tipo de patologia. Para não ter, para evitar, né? Então, o que vem por aí, né? Vamos dizer assim, é a nossa visão do patologista, né? Renato, e mais uma, eu queria que você deixasse aqui mais uma dica ConstruiCast hoje. Paulo, de tudo aquilo que a gente falou, existe uma preocupação com a patologia que não é só o problema da patologia. Trincou, eu vou contratar um especialista para diagnosticar e me dar o tratamento, eu vou gastar um dinheiro aqui para recuperar. Não é só o dinheiro, o custo da recuperação que a gente falou lá no comecinho, que é 125 vezes mais caro do que se tivesse feito a coisa certa, mas é o fato do nome da consultora que está em jogo, Paulo. Quantos anos e quanta energia você gastou e dinheiro para chegar com a tua empresa no nível que você queria, com um padrão de qualidade que você queria. De repente, uma patologia desmorona tudo isso. Aqui em São Paulo tem algumas consultoras que a gente não indica nem que mudasse, já mudou toda a diretoria, já foi vendida, recomprada, já quebrou, já levantou. Outro dia minha esposa me olhou lá no jornal, olha, tá uma promoção boa no apartamento aqui, vamos lá ver. Quem que é consultora não aparece, mas é ali na Oscar Freire. Na Oscar Freire, vamos lá, é do lado de Perdizes, né? É o lado, não é do lado das lojas, é o outro lado. Oscar Freire e tal, tá um preço bom, metro quadrado, vamos lá. Quando eu cheguei perto, que eu vi a marca da consultora, eu dei uma volta no quarteirão e falei, vamos embora. Nem parei. Reputação, né? Preste atenção na reputação, porque você constrói aí anos para, né, construir uma reputação. Um nome, né? E para perder... Às vezes segundos, né? Então, quanto custa? Custa? Então, boa dica. Tem aquela máxima, né? Em 20 minutos tudo pode mudar, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. E muda, viu? Às vezes como eu dou aula para muitos alunos de assistência técnica, né? São engenheiros de assistência técnica, eles vêm me mostrar e falam, rapaz, apartamentos inteiros se perdendo, hall social vazando para tudo quanto é lado, fachada toda trincada, armário se perdendo, televisão piso levantando, fachada caindo. A gente teve um cliente que trocou 50 fachadas, 50.
Não é. Como é que fica o nome dela? É como que você segura também, né? Porque assim, além da reputação, você tem muito dinheiro aí Muito dinheiro. sendo jogado pelo ralo, né? Isso é passivo, né? Sim. Não vale a pena, né? Sim. Ótima dica. Agora a gente tem um quadro aqui que é Convidado Convida. E antes da gente ir para as palavras finais, Tá. quem você gostaria de ver aqui no ConstruiCast? Deixa eu pensar um pouquinho. Passou tantas pessoas aqui, né, na minha cabeça. Pode ser mais que uma. Você... O que você manda? Conhece a Maresa Menezes? Não conheço. Maresa Menezes. Então pode, essa é uma dica aí. Tem a Julianne Brown. Ela é da área de impermeabilização, mas não é da área de projetos, mas é muito ativa nessa área. São os jovens gênios, né, que estão surgindo aí, que ela faz doutorado com a gente lá em materiais também. É a nova geração que Nova tá chegando geração, com uma visão bem interessante. A Juliana seria uma dica de nome aí. Nessa área de impermeabilização, né, eu tenho o Alexandre Sonsini, ele também é uma referência em projeto, em execução, então ficam as dicas aí de nome. Então, a Maresa Menezes ou Alexandre Sonsini, na área de impermeabilização. Né? Então, ótimo. Se quiser na área de patologia... Sabe, eu quero uma dica sua para falar sobre a história da engenharia. História da engenharia. É uma pauta que já me pediram, na verdade, tem várias pessoas me pedindo, que eu acredito que você possa colaborar com isso. História da engenharia. Você pensa, depois você me manda. Tá, eu vou te mandar, porque eu conheço alguns professores, né, mas eles talvez não viriam aqui, né, por causa da demanda da universidade, são mais reservados. Mas às vezes, né, não custa nada tentar. A gente tem recebido aí convidados do Brasil inteiro. E Não custa mesmo, até porque aqui não é difícil chegar, né. Professor Antônio Figueiredo. Professor Antônio Figueiredo para falar sobre a história da engenharia. Tá. Da Poli. Tá, não, ótimo. É uma pessoa fantástica e muito, muito acessível e de um conhecimento fantástico que eu admiro demais. Renato, eu queria agora passar aí as palavras finais para a gente encerrar esse episódio que está incrível, que aprendi muito. Tenho certeza que você que está acompanhando também já aproveita, compartilha, comenta, me fala o que você achou, que isso é importante aí para a gente saber de fato o rumo que estamos tomando, e a sua participação é fundamental. Porque eu quero tal conteúdo, de repente o Renato pode ajudar, o contato dele está aqui na descrição, fiquem à vontade para chamar, enfim, sempre que quiser. Já tô... Tá certo? Você é acessível mesmo, né, Sim, Renato? Somos acessíveis, pode. Professor, né? Professor. A gente quer explicar tudo nos mínimos detalhes, né? Bom, palavras finais, gente. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez a ConstruiCast por essa oportunidade, né, de estar aqui. Eu gosto desse trabalho, da gente poder transmitir um pouquinho de conhecimento sem muita teoria, mas ao mesmo tempo falando em teoria, né? Tudo que eu falei aqui é teoria, mas aplicada na prática. Sim. Né? Então, você nunca vai desvincular a teoria. Não existe você falar mal da academia, porque é ali que nós nos formamos. Então, a gente vê um grupo de jovens hoje falando, você não vai aprender isso na academia, vem aprender comigo fazendo meus cursos. Cuidado, gente. Esses cursos são fragmentos. Né? Eles pegam informação daqui e de lá e criam uma estrutura que parece estável, mas na primeira ventania, no primeiro problema, elas vão desmoronar. Então, Jesus Cristo já avisou há 2000 anos. A casa tem que ser feita na rocha. Então, nós temos um processo. Rocha não nasce da noite para o dia. Né? Ela foi se formando em milhões de anos. Mas ela foi aglomerando todo aquele material solto, seja por pressão, seja por ação de intempéries, né? Por peso. De alguma forma, o teu conhecimento tem que ter embasamento. É isso que ele falou. Ele fala de dois homens, né? Um homem inteligente, sensato, e o outro que era insensato. Construiu em cima da areia, não aprofundou a fundação, os alicerces, e veio o vento, veio a chuva, veio os rios e derrubaram. E foi grande a ruína. Então, processo. Tudo na vida é um processo de conhecimento. Então, começa na universidade, ali você tem a base, ali te abre o raciocínio lógico.
Depois dali você vai fazer teus cursos de especialização naquilo que você se sente mais apto. Você nunca vai ser bom em tudo, sabe, Paulo? Eu vejo alguns ex-alunos nossos que põem lá no cartãozinho dele, tá lá, ele é engenheiro de estruturas, ele é patologista, ele é engenheiro de fundação, ele é engenheiro de instalações. Não existe isso, gente. Não existe. Importante esse ponto que você está trazendo, ainda mais em tempos de redes sociais. É isso aí. Aquele cara que tem a capacidade de falar bem, nem sempre ele executa aquilo que está sendo falado. Ele é um bom marketing, né? É um bom marketing. Então, foi até bom você ter trazido esse ponto aqui, que eu tenho chamado muito a atenção. Porque muitas vezes, até um exemplo aqui, eu estava contratando gente aqui para a produtora, e eu perguntei para esse candidato o que ele estava fazendo, né, no dia a dia. Eu ganho dinheiro pelo celular. E aí eu me questionei, mas enfim, aquela entrevista ia demorar 30 minutos, eu acabei levando 2 horas. Porque eu aprendi muito com aquela pessoa. Entende? Então, assim, ele vendia alguma coisa que ele não praticava. Entende? Ele não conseguia ganhar dinheiro com o celular, mas ele vendia a facilidade. Até que chegou um ponto que ele não conseguiu vender mais nada, porque ele começou a se queimar. Pois é. E aí ele foi para o mercado. Então, foi um ponto bem importante que você trouxe aqui. Até queria agradecer já de antemão. Tá? Fica uma preocupação minha e de muitos professores hoje, muitos acadêmicos. Gente, a pessoa tem um pós-doutorado não é de graça. Mas ele pode não ser bom para tocar uma obra, mas naquilo que ele se especializou, ele é o melhor. Então você, de alguma forma, está usando aquilo que ele estudou e que ele deixou, gente, de curtir família, de finais de semana, de baladas. Ele deixou de viver porque ele quis estudar. Ele resolveu um problema para a nossa área de engenharia que está embutida ali no estudo dele. E você está pegando muitas vezes de graça. Você acha na internet a tese dele lá e aplica. Sim, muitas vezes você tem preguiça de estudar. De estudar aquela tese que já foi resolvida. Aí essa pessoa quer a facilidade de alguém que já estudou e te transfere em uma linha. Em uma linha, em um título, sabe? Aquela uma pessoa fórmula que vê pronta. o título, eu não sou engenheiro de forma pronta, meus alunos sabem disso. Tem que pensar. Engenharia é física e bom senso. E bom senso. E tem que estudar muito. E eu acrescentei depois da Lava Jato nessa frasezinha, que era de um professor meu de física, né, porque ele está vivo ainda. Engenharia física, bom senso e ética. E ética. Repete para a gente encerrar. Então, engenharia é física, bom senso e ética. E ética. Hoje eu conversei com o Renato Saad, que é especialista em patologia de fachadas. Você que ficou até o final, comente, compartilhe. E mais uma vez, o seu contato, Renato, está aqui na transcrição das nossas plataformas de áudio e de vídeo. Perfeito. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Maiara, mais um abraço para você, tá? Renato, para aquela câmera do meio lá. Manda um abraço para a galera. Tchau, gente. Isso aí. Um abraço.